Não saia processando seu ex-marido, sua ex-mulher, sem fazer uma justa e devida e coerente e prudente avaliação da relação custo-benefício em todos os seus aspectos. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe, não pule as propagandas, por favor. Seu comentário é muito importante, esse é um tema sensível e polêmico, e o debate vale a pena e pode salvar a paz e a qualidade de vida de muitas pessoas por muito tempo. Olha só, quando você tem um problema no banco, com a empresa de telefonia ou com o INSS, e você tem algum direito que você acredita que foi violado, e você vai lá e ajuiza uma ação judicial, beleza. Talvez você ganhe ação, talvez você perca, talvez você obtenha a satisfação do direito que você acredita ter, talvez você tenha mesmo, talvez não, talvez em parte, e assim vai. E o assunto acaba. Mas quando estamos falando de relações entre pessoas com quem você manterá um vínculo, quer queira, quer não, você manterá um vínculo por longo prazo, é muito recomendável uma prudência adicional. Primeira questão, vamos imaginar que você tenha um direito violado. Você teve o direito, vamos partir desta premissa. Qual é o tamanho desse direito? Qual é o valor dele? E quais as consequências de uma ação judicial? Eu não estou dizendo para não procurar o judiciário, eu estou dizendo para fazer a avaliação. Qual a consequência de uma ação judicial? Você obtém aquele direito que você tem, que você foi violado. Beleza, perfeito. Naquele processo. O processo judicial tratará daquele assunto. Mas vamos imaginar que você e a mãe ou o pai do seu filho tenham uma relação em que haja alguma cooperação. Vamos imaginar que haja alguma tolerância em outros aspectos. No universo teórico, se as pessoas fossem máquinas, seria possível imaginar, beleza, ela ou ele fez tal coisa que não deveria ter feito, ou deixou de fazer algo, então eu ajuizarei uma ação judicial e obterei uma vitória. Beleza, só que ela ou ele, após serem processados, após ser processado e talvez derrotado na relação judicial, poderá, dentro daquilo que está na sua autonomia, ter maior ou menor boa vontade quando você precisar de alguma tolerância, questões de convivência, questões de dias de convivência, questões envolvendo outros aspectos que não tem nada a ver com aquela relação familiar, mas que você tem alguma ponta solta na sua família, e eu não estou falando de movimentos vingativos, não. Estou falando basicamente daquela pessoa que pode lhe ajudar ou pode deixar de lhe atrapalhar em algum aspecto. Eu vejo com muita frequência pessoas ajuizando ações, obtendo alguma vitória com base em questões técnico-legais, muitas vezes, que em uma avaliação genérica seria reprovável do ponto de vista moral e intuitivo, mas aos olhos da lei aquela pessoa tem direito para pleitear aquilo. E aí, passo seguinte, o pai ou a mãe do seu filho acaba não facilitando a sua vida quando pode. Um exemplo recente, ação de execução de alimentos. Um exemplo recente, não entrarei em detalhes, mas foi feito um acordo, a criança ficou com a mãe, o pai ficou de pagar uma pensão alimentícia pecuniária. E aí ele acabou assumindo uma série de outros compromissos, fazendo uma série de outras coisas que não estavam no acordo, incluindo pagar rubricas que não eram suas e, do ponto de vista logístico, praticar uma série de atos parentais que é bom para ele, bom para a criança e bom para a mãe, que não estava no acordo, suprindo as dificuldades da mãe nos dias que seriam dela, mas que, por alguma circunstância dela,
isso seria muito bom para ela que ele ficasse com a filha menor de idade, com a filha criança. Foi réu em uma ação de execução de alimentos. Muito bem. O assunto da execução de alimentos será tratado naquele processo. A boa vontade acabou. Acabou no sentido de não pagar aquilo que não está no acordo, o que acabou trazendo um custo maior para a própria mãe, e principalmente não se disponibilizar na cooperação em atos logísticos, leva para cá, leva para lá, busca, alcança, faz e acontece, naquilo que está em desacordo com aquela decisão judicial. E aí, aquele réu daquela ação de execução ligou na sua cabeça o modo tolerância zero, ponta do lápis. Farei o que for obrigado a fazer, de acordo com a decisão judicial, e nada além disso. Todos saíram perdendo. Aquela vitória judicial foi um tiro no pé. E aí, a criança saiu perdendo, o pai saiu perdendo, mas ele foi réu de uma ação judicial e reagiu de uma maneira humana e previsível. E a mãe, que visava obter um benefício em uma ação judicial com base em fundamento legal, não se atentou ao fato de que, se por um lado ele não pagou a pensão como deveria, por outro lado ele pagou uma série de outras coisas que não precisava ter pago. Se por um lado ela não recebeu o depósito na sua conta bancária, por outro lado ela deixou de ter despesas, deixou de ter uma sobrecarga, mas numa série de outros aspectos graças à cooperação dele. É muito bom ter o pai ou a mãe do seu filho sendo cooperativo, sendo tolerante, tendo boa vontade. E uma ação judicial pode acabar com isso, pode criar uma crise de confiança, pode basicamente definir, mudar os rumos de uma relação que poderia ser saudável, positiva, bacana, legal, quase que de filme, para uma relação ríspida, amarga, mas dentro da lei. Não estou falando de violações legais. Dentro da lei é possível fazer e deixar de fazer uma série de coisas com efeito para o outro. E isso sem contar com os deslizes legais que as pessoas têm conhecimento uma da outra. Não estou estimulando, não estou dizendo que é certo, mas uma pessoa leva a sua vida e pratica alguns deslizes legais. Fiz vídeo agora há pouco falando sobre questões previdenciárias, contribuição obrigatória para o INSS, tem questões tributárias, questões pessoais, tem uma série de coisas. Poucas pessoas sobrevivem a um pente fino. E a sua ex-mulher e o seu marido provavelmente sabem e arquivam e armazenam muito mais informações do que você imagina. Então, para iniciar uma guerra, tem que valer a pena. E muitas vezes não vale a pena. É bom minimizar a lista de desafetos, é bom minimizar o volume de mágoas que as pessoas têm contra nós. Isso vale para questões de família, mas isso vale para outras questões em que haja uma relação pessoal com a parte contrária. Briga de vizinho. Esse vídeo é mais voltado para a questão de família, mas vamos imaginar briga de vizinho. Aqui no meu prédio, eu acredito me dar bem com todos os meus vizinhos. E não raras vezes um quebrou o galho do outro. Aí vamos imaginar, um vizinho meu vai lá e faz alguma coisa ilegal. E eu aproveito e pá, entro com uma ação judicial contra ele. Ele colocou o carro dele na minha vaga de garagem, vamos imaginar, e eu entro com uma ação judicial pedindo o arbitramento do aluguel, porque ele ocupou a minha vaga de garagem e eu quero que ele pague um aluguel de um pernoite numa vaga de garagem. Aos meus olhos, seria uma decisão de baixíssimo nível de inteligência. Eu estaria ganhando eu teria uma pessoa na lista daqueles que não gostam de mim, uma pessoa a mais a não gostar de mim. Ah, mas eu tenho razão, porque ele não podia ter feito isso. Grande coisa.
grande coisa, ter razão não melhora em nada a nossa situação quando estamos falando de relações pessoais. Na área de família é muito pior. Na relação trabalhista, vamos imaginar, cara, pega, mas o meu empregador aqui está me devendo 5 minutos de hora extra, vou cobrar. Beleza, o empregador vai pagar, vai pagar aqueles 10 minutos de hora extra. Mas talvez em algum outro momento no futuro, ele, dentro da lei, terá a opção de ser camarada e gentil ou não. Ah, vamos fazer uma rescisão aqui, eu quero ser demitido. O empregado não tem o direito de exigir ser demitido para liberar o FGTS, mas isso é muito comum. Só que isso passa pela boa vontade do empregador. Ah, o empregador, olha só, meu chefe, olha só, uma pessoa muito próxima a mim, que não é nem meu pai, nem minha mãe, nem meu filho, foi a óbito e eu gostaria de viajar para ir no velório. O empregador não é obrigado a abonar esta falta. Não é. Mas ele poderá ter boa vontade ou não ter boa vontade. E a postura, a postura miudeira, a picuinha, a postura tolerância zero de um lado, provavelmente tenderá a reduzir a boa vontade em algum momento futuro. Na área de família, tudo isso acontece multiplicado por 1000, porque o vínculo é permanente. Quando o empregado sai do emprego, o vínculo com o seu ex-empregador acabou. Se eu brigar com os meus vizinhos e amanhã ou depois trocar de endereço, problema é resolvido. Vida nova num outro prédio. Mas quando nós estamos falando de relação de família, não é assim que a banda toca, pessoal. Vamos pensar bem antes de sair ajuizando ações. Esse é o convite. Pensar bem. E se precisar, beleza, o judiciário está lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.